Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos prestes a encerrar o estudo no livro de Apocalipse. Hoje eu quero falar sobre a Nova Jerusalém. Está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Ele vai até o versículo de número 27. Eu tenho o costume de comentar versículo por versículo, mas hoje não será possível fazer esse comentário versículo por versículo, porque é uma passagem longa. Então eu quero ler somente 3 versículos, que é o 9, o 10 e o 11. Diz assim: Veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias da última 7 praga, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Muito bem, amados. Eu fiquei uns dias sem gravar, estava sentindo muitas dores, e quando eu falava um pouco, as dores aumentavam. Mas agora já estou bem melhor, então eu volto à gravação. Parece que após alcançar certa idade, eu acabei desenvolvendo uma certa tolerância a alguns alimentos. Provavelmente eu tinha isso desde minha infância, mas como eu morava em fazenda, era filho de... Meu pai era agricultor e nós morávamos em fazenda, então lá nós nunca tivemos esses problemas. Eu sempre tomava leite tirado da própria vaca e isso não me causava... Se eu recordo, não me recordo ter fazer tratamento sobre intolerância à lactose. Mas agora, qualquer coisa que eu como que tenha alguma substância de leite me faz mal. Estou orando para Deus me libertar disso. O livro de Apocalipse fala sobre... Minha última mensagem eu falei sobre o novo céu e nova terra, e agora eu quero falar aquilo que a Bíblia menciona sobre a nova Jerusalém. O apóstolo João, ele narra no livro do Apocalipse acerca da nova Jerusalém. Esse capítulo 21, do versículo 9, até o encerramento do capítulo 22, descreve-nos em detalhe acerca dessa santa cidade. E se tratando de escatologia, amado, como acontece com quase tudo na área que traz-nos acerca de revelação, a Nova Jerusalém também é um tema de debate que traz opiniões divergentes. Muitos teólogos divergem acerca da visão escatológica. Hoje eu quero falar sobre a maneira como eu, presbítero Gregório, interpreto esse assunto. Vamos tentar analisar. Primeiro o restante do capítulo 21 e depois, em um outro áudio, nós estaremos falando do capítulo 22. Existe, como eu disse, diferentes interpretações acerca da Nova Jerusalém. Apesar de haver uma grande variedade de interpretações sobre essa Nova Jerusalém, principalmente
em relação aos detalhes descritos no livro de Apocalipse. Basicamente, todo eles vêm de suas posições centrais. Nós vamos ver uma interpretação de uma maneira literal da nova cidade, que traz uma descrição dessa Nova Jerusalém. No capítulo 21, o Apocalipse nos dá uma interpretação de uma forma literal. Portanto, amado, eu gostaria de tratar isso dessa maneira. Diz que a cidade está edificada exatamente como está escrito neste capítulo, de modo que João revela que o muro tem a medida de 144 côvados. Um côvado ele equivale a 46 centímetros. Então, se os irmãos tiverem a curiosidade, multiplica 46 centímetros por 144, você verá a altura desse muro. Então, o muro da cidade possui exatamente a altura que está escrito ali. Quando a cidade possui 12 portas. Diz que essa cidade tinha ao todo 12 portas. O muro dela era alto, esse muro. E ela tinha 12 portas. E nas portas 12 anjos. E o nome escrito sobre elas, quais são o nome dos 12 tribos de Israel. Então, essa interpretação, ela pode ser uma interpretação simbólica acerca da Nova Jerusalém. Eu entendo que a descrição desta Nova Jerusalém deve ser interpretada de uma maneira literal acerca da cidade e de uma maneira simbólica quando fala sobre os anjos, sobre as portas, sobre os muros e também sobre as ruas. Ou seja, a Nova Jerusalém, ele é um símbolo de algo que está sendo transmitido na revelação deste livro, deste capítulo 21. Nós temos que trazer essa interpretação de uma forma que possamos entender como algo que possamos compreender. Nós não podemos tentar trazer uma linguagem difícil que possa levar, muitas vezes, mais dúvida ao coração dos irmãos. Então, a descrição da Nova Jerusalém obedece a alguns padrões, onde uma realidade indescritível é revelada através de símbolos. Então, o que é a Nova Jerusalém no livro do Apocalipse? Dentre as interpretações, eu considero que existe uma posição mais coerente que fala sobre o próprio livro do Apocalipse. Ele interpreta o espírito do Apocalipse e a própria palavra de Deus. Então eu quero considerar algumas características, os elementos descritos no capítulo 21 e 22. Mas hoje estarei falando basicamente do capítulo 21. Então, no livro do Apocalipse, mostra que a Nova Jerusalém não é apenas uma cidade. Ela é muito mais do que isso. A Nova Jerusalém é a própria noiva do Cordeiro. Ou então seja, que aí a Nova Jerusalém é formada pela igreja viva, pelas pedras vivas edificada como casa espiritual. Ou seja, todos os salvos são o edifício dessa Nova Jerusalém. Isso é o que eu penso, é a maneira como eu interpreto. Então fica claro
que o versículo 9 e o versículo 10 do próprio capítulo 21, que diz que ela é a noiva do Cordeiro. E veio um dos 7 anjos e disse para ele, dizendo, vem, vou mostrar a você a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, isso fica bem claro, que a Nova Jerusalém, então, ela é um edifício formado por pedras vivas. Onde diz que, então, vem um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, repleta dos 7 últimos flagelos, e disse-me, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, podemos perceber que João foi convidado pelo anjo para ver a noiva, para ver a esposa do Cordeiro. Se nós conseguimos interpretar esse texto de forma literal, então podemos esperar que João visse de fato a noiva. Entretanto, no versículo seguinte, o apóstolo contemplou, não foi uma noiva vestida de noiva, uma mulher vestida de noiva. Ele viu uma cidade. Ele diz que o anjo levou ele em espírito a um grande e alto monte e mostrou a ele a cidade, a santa Jerusalém, que descia dos céus, de junto de Deus. É isso que está no versículo 10. Então, esta particularidade acontece bastante no livro do Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 5 do mesmo livro, João se depara, pois não havia ninguém capaz de abrir o livro selado com 7 selos. João diz claramente isso, que não foi encontrado nos céus, na terra, nem debaixo da terra, quem fosse capaz até de olhar para o livro. Mas logo em seguida, ele menciona que um dos anciões conforta ele dizendo que o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro, em Apocalipse 5:5. Então, de acordo com esse versículo, podemos observar que a visão do leão, mas o que João vê não é um leão, ele vê um cordeiro. Então, nós vemos aqui, são símbolos, exatamente esse mesmo padrão de narrativa que acontece na descrição da Nova Jerusalém. Portanto, devemos entender que a Nova Jerusalém é a cidade eterna. É aquilo que nós chamamos de santo lar. O lar da noiva, do cordeiro. Bem como o próprio noivo habitando no meio, de modo que não podemos estabelecer uma distinção entre os redimidos, os habitantes da cidade, e a própria cidade em si. Porque elas se unificam, elas se tornam única. Elas estão sendo coligadas uma na outra. Essa cidade, ela desce dos céus. Isso é, a sua origem está no céu. Ela vem de Deus, pois foi escolhido por Ele. Nascido do alto como resultado da obra transformadora do Espírito Santo. Ela é muito mais do que um edifício. A cidade é como uma pessoa. É como algo que respira, que tem vida própria. A expressão noiva, ou seja, a Nova Jerusalém sendo noiva, é claro, é uma contraposição à velha e à terrena Jerusalém, aquela que está lá na antiga Palestina. Desde o Antigo Testamento, a igreja é chamada a esposa do Cordeiro. E isso está no livro de Isaías, capítulo 54, verso 5, e também no livro de Efésios, capítulo 5, verso 32. Geralmente, o Novo Testamento concorda com o Antigo Testamento, então sempre haverá 2 ou 3 versículos concordando entre si para confirmar aquilo que é verdadeiro. Então, a Nova Jerusalém, ela é representada pelo símbolo de uma nova cidade, que está em Isaías 26, 1 e Salmo 48. Quando João descreve essa cidade,
esplendorosa, ele utilizou os mesmos símbolos do capítulo 4 na visão do trono de Deus. Então vamos ver essa descrição da Nova Jerusalém. A descrição da Nova Jerusalém, ou seja, a nova cidade, a santa cidade, ele é revestido de glória, da glória de Deus. Ele tem o seu esplendor. Ele diz que é semelhante a uma pedra muito preciosa. Lembra que aquele que estava sentado sobre o trono resplandecia como uma pedra preciosíssima? Então isso significa que a Nova Jerusalém reflete a glória de Deus. Que a noiva do Cordeiro, reflete a glória do noivo. João diz que ela é a santa cidade. A noiva deve ser santa, ela é a noiva, ao contrário da Babilônia, que é a grande prostituta. Então, a Nova Jerusalém tem 12 portas. Tem 12 portas. Está no versículo 12, que diz: E tinha um grande alto muro com 12 portas, e na portas 12 anjos, e nome escrito sobre elas, que são o nome de 12 tribos de Israel. E aí ele passa a dizer que da banda da nascente tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então as igrejas que foi edificada sobre o fundamento da pregação desses 12 apóstolos, essa igreja ela se torna a noiva do Cordeiro. Então podemos ler que sempre está ligado a Nova Jerusalém ao ensinamento dos apóstolos de Cristo, que sempre está ligado ao povo de Deus. Nas 12 portas, João viu 12 anjos, e nas portas estava gravado o nome das 12 tribos de Israel. Lembra-vos que eu falei para vocês que teve uma tribo de Israel que não teve herança, que é a tribo de Levi, e no lugar da tribo de Levi foi colocado um dos filhos de José, mas agora parece que voltou tudo ao normal. Fica de fora a 13ª tribo e entra as 12 tribos novamente. As portas estão distribuídas de 3 em 3 em cada direção. As portas mostram que há abundante oportunidade de entrar nessa cidade. Ou seja, aqueles que vêm do norte poderão entrar lá, aqueles que vêm do sul poderão entrar lá, aqueles que vêm do leste poderão entrar lá, aqueles que vêm do oeste poderão entrar lá. As portas estão de uma maneira estratégica, pronta para receber os seus habitantes. Ela provém de todas as partes do mundo, mas os anjos estão postados, cada um em uma porta, mostra que nem todos podem entrar. Existem anjos, guardiões, que estão distribuídos na entrada desta porta. Nós vemos que no livro de Apocalipse aparece muitas vezes a citação de anjos que estão ativos na obra da restauração, na obra da graça, amado. Então, os cidadãos da Babilônia, os admiradores da meretriz, não podem pertencer à noiva. Essa cidade é a habitação apenas da igreja redimida, ou seja, do verdadeiro Israel de Deus, dos santos, da antiga e da nova aliança, da antiga e da nova disposição. Repare que os nomes das 12 tribos estão gravados nas portas. E
E também a fundação desta Nova Jerusalém traz o nome dos 12 apóstolos. Então, a Nova Jerusalém tem um grande muro, e ao mesmo tempo em que a cidade tem 12 portas, significando que ela é aberta a todo, ou seja, os habitantes dessa cidade procedem de toda língua, tribo e nações. Ela também tem uma grande muralha, que significa que ela não é aberta a todo. Ela não está aberta a qualquer pessoa. Existe uma muralha, significa que existe uma segurança, uma proteção. O muro mede 144 côvados, ou seja, 12 vezes 12. Mas uma referência ao número que representa simbolicamente o povo de Deus. As medidas da cidade simbolizam a sua associação com as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Ou seja, uma figura dos santos da antiga dispensação e da nova dispensação. Então, todos aqueles que seguem o ensinamento dos apóstolos de Cristo, que abraçaram a Cristo por meio da pregação, do ensinamento desses apóstolos, estarão dentro dessa cidade. A cidade, então, há portas e as portas estão abertas. Do versículo 13 até o versículo 25, nos mostra claramente. Mas nem todos poderão entrar nessa cidade. O versículo 27, ele é bem claro que diz que e não entrarão nela coisa algumas que contamine e cometa abominação, e que pratica mentira, mas só o que estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso, amado, precisamos ter o nosso nome registrado no livro da vida. Em cada parte tem um anjo, e a cidade está cercada por uma muralha. Essa muralha demarca a santidade da cidade. Separa o muro, ele separa o puro do impuro. Esse muro protege o que estão dentro e afasta o que estão de fora. Na verdade, ele protege também aqueles que estão de fora, porque se um impuro entrar no lugar onde existe tanta pureza, esse impuro acontecerá igual aconteceu com Ananias e Safira. Morrerão instantaneamente. O pecado não pode entrar nessa cidade. Somente os redimidos, os justificados, os que estiverem sua veste alvejada no sangue do Cordeiro, aquele cujo nome está escrito no livro da vida, e que esses podem entrar e habitar e se tornar essa cidade. A Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, ou seja, a cidade tem 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Durante todo o período desta era em que vivemos, os seguidores de Cristo proclamam a salvação por meio da graça, e aqueles que abraçaram essa graça se tornarão habitantes da Nova Jerusalém. Então, por isso, ela traz o fundamento dos 12 apóstolos. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade. Ou seja, o fundamento que ele fundaram acerca dos apóstolos é a verdade revelada na Escritura, através dos apóstolos, a qual Jesus é a pedra angular. Então, desse fundamento, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, onde diz que a igreja é fundamentada na pedra angular, que é Cristo, nesta cidade santa, a noiva do Cordeiro estarão reunidos. A Nova Jerusalém, ela tem uma medida como um cubo perfeito. A cidade mede 12.000 estádios. Eu não recordo agora quanto que é a medida de um estádio. Eu já trouxe um estudo falando sobre pesos e medidas, mas eu não recordo agora, mas acredito que seja em torno de 2.200 quilômetros de comprimento, né? 2.200 quilômetros de comprimento,
de largura, de altura, ela é quadrada, então são diversas formas literal de entendermos, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu não quero confundir os irmãos. A medida da cidade é um símbolo de uma majestade gloriosa, de uma grandiosidade. Então é suficiente entendermos que a Nova Jerusalém é algo incomparável, pois não há nenhuma cidade que possa se comparar, e nunca haverá uma cidade, nunca existiu uma cidade terrena com essa dimensão, formando uma cidade em cubo perfeito, ou mesmo formando onde haja uma santidade, onde o próprio tabernáculo, o templo de Deus, o lugar onde Deus habita, seja no meio desse povo. A Nova Jerusalém, haverá uma comunhão com Deus, onde o próprio Deus habita, e todos os seus habitantes são semelhantes a reis e sacerdotes. Então, é uma coisa esplendorosa, uma coisa maravilhosa, que nós podemos entender. É uma promessa de Deus. Então, existe muitos cristãos que falam da Nova Jerusalém apenas enaltecendo, principalmente o sentido literal. Fala das suas ruas, do seu muro, da sua glória, fala sobre das pedras preciosas, mas se esquece de que existe algo muito mais importante que tudo isso. Contemplar esse muro maravilhoso, feito de ouro, a rua feita de cristal, onde as portas são feitas de pedras preciosas. Não é isso que nós podemos ficar felizes. A nossa felicidade deve ser em contemplar a face de Deus. Então, no versículo 6, somos avisados que esta palavra são fiéis, verdadeira. Então, logo deve acontecer. No versículo 7, somos confrontados com um aviso do próprio noivo para a sua noiva. Eis que venho sem demora. Isso está no capítulo 22. Então, amados, eu quero encerrar aqui, porque eu quero que os irmãos entendam que a Nova Jerusalém, ela é a morada dos salvos, é a morada da noiva do Cordeiro. Existe uma interrogação que algumas pessoas costumam interrogar-me, se diz que os reis da terra, os grandes e poderosos da terra trarão presente para esta cidade, então haverá em volta da Nova Jerusalém moradores que não serão dignos de entrar na Nova Jerusalém, mas que contemplarão a glória. Mas eu deixarei para falar isso em uma outra oportunidade. Provavelmente amanhã eu estarei voltando para encerrar falando do capítulo 22 de um só fôlego. Tentarei falar, porque é difícil falar de algo que muitas vezes nós interpretamos de uma maneira simbólica. Eu tentei interpretar de uma maneira literal. Posso estar errado, eu sou estudante da Bíblia, não sou teólogo. Então eu estudo a Bíblia, analiso, e quando eu tenho certa dúvida, eu pesquiso muito antes de falar, mas eu gosto de colocar minha própria opinião. Eu sigo alguns grandes pregadores, pastor Antônio Júnior, pastor Estevão, da igreja presbiteriana, pastor Nicodemos, que são pessoas que eu acho de grande autoridade em falar sobre o livro escatológico referente ao livro de Apocalipse. Pastor Antônio Júnior, ele traz algumas referências que ele usa, inclusive usa, falando sobre um livro que não é conhecido muitas vezes pelo cristão, que é o livro agora eu esqueci o nome do livro, mas é um livro que não é... Ele menciona os nomes dos anjos, inclusive,
e o pastor Silas Malafaia. Então são pessoas que eu sigo, mas eu trago minhas próprias opiniões. Eu analiso os pensamentos deles, depois eu apresento minhas próprias opiniões. Então, amados, que Deus vos abençoe. Grande abraço a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Que um dia nós possamos nos encontrar dentro deste muro da cidade onde é fundamentado pelos apóstolos de Cristo. Graça e paz. Grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.